tirar a focinheira, como diz o pastor Malta. Ele hoje está ali, glória a Deus. E eu queria só dar uma explicação aos irmãos da causa da risada da nossa irmã Íria. Seguinte, meu filho, que é o rei da presepada, quando ele era pequeno, ele dizia: mamãe, vai cantar a música do gato crente. Que história de música de gato crente é essa, menino? Então minha alma então minha alma canta a ti, Senhor. E ele fazia isso miando. Então pronto, acabou-se. Não tem uma vez que a gente canta esse hino que eu não me lembro disso. Mas eu queria saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Perdoe a brincadeira, mas o Senhor é bem-humorado. Glória a Deus por isso. E hoje, de uma forma muito especial, nós agradecemos e oferecemos o culto ao Senhor em gratidão a Deus pela vida do pastor Malta. Logo, logo ele vai estar aqui na plataforma, em nome de Jesus, viu? E nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Lucas. Se você quiser apenas ouvir, não tem problema. Lucas 24, que é o último capítulo do Evangelho segundo Lucas, e nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 35. É um texto bem conhecido da palavra, mas muito apropriado para os nossos dias, para o nosso tempo. Todos abriram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes as Escrituras. E tudo a que seu respeito constava, em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles,
os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, clamamos a Ti, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, Senhor. Que nós possamos reconhecer o Cristo em todos os nossos momentos, durante essa jornada sobre a terra, Senhor. Os dias têm sido extremamente difíceis para todos nós. E muitos de nós temos nos deixado abater e entristecer, Senhor, porque achamos que fomos abandonados por Ti. Por isso, em nome de Jesus, manifesta-te a nós de um modo especial, no dia de hoje e todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido da palavra e de uma forma muito especial. É um daqueles textos preferidos, meus preferidos. E eu queria hoje, de uma maneira também especial, encorajá-los a enxergar o Cristo vivo em meio às nossas aflições, que não têm sido poucas. O texto é bem conhecido, como eu já disse, apenas Lucas relata com todos os detalhes, embora Marcos o mencione de forma sucinta, bem ao estilo dele. Aqui é contado o episódio de dois discípulos de Jesus a caminho da aldeia de Emaús, que distava pelo menos 12 quilômetros de Jerusalém. Um dos discípulos, chamado Cleopas, conta a tradição que era um tio de Jesus, ou seja, um irmão de José, pai adotivo de Jesus. Isso conta a tradição. Os discípulos iam numa rota de fuga depois da crucificação. E eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que muitas vezes, no meio das nossas agonias, no meio das nossas tristezas, no meio das nossas angústias mais profundas, tendemos a buscar uma rota de fuga. E esses discípulos estavam tristes, abatidos, decepcionados com os últimos acontecimentos. Eles tinham tanta esperança que Jesus tivesse vindo resgatar Israel do jugo de Roma, que ele fosse realmente o Messias prometido há tanto tempo, mas para eles tudo havia se esvaído. Parecia que tinham chegado ao fim da linha. Tudo estava tão confuso para eles. Foram tantos os milagres operados pelo Senhor. Por que então tudo acabou assim? Eles tinham muitas perguntas e iam conversando sobre a sua dor caminho afora. O abatimento era tão visível que lhe cegou o entendimento. E a outra coisa que eu quero chamar a atenção é que quando nós estamos vivendo um momento de muita dor, de muita angústia, de muita inquietação de alma, nós tendemos a ter o nosso entendimento embotado. Nós ficamos sem enxergar direito aquilo que está acontecendo realmente. E é sempre oportuno olharmos para aquela estrada poeirenta que vai para a aldeia de Emaús e meditarmos no encontro daqueles homens com o Cristo ressurreto. O cristão não pode perder de vista a ressurreição de Cristo em nenhum momento. Nós servimos a um Deus vivo. E a palavra de Deus diz que onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. E eu creio de todo o meu coração que o Senhor está aqui, presente no nosso meio. E quando o Senhor chega, quando o Senhor está presente, as coisas acontecem, milagres acontecem. Não precisa que de nenhuma artimanha ou estratégia humana para que isso aconteça. Simplesmente precisamos crer. E a glória de Deus descerá sobre nós. Amém? O apóstolo Paulo, em seu ministério, ele procurou mostrar a ressurreição de Cristo como o cerne da mensagem do Evangelho e o penhor, ou seja, a garantia da nossa própria ressurreição. A vida cristã não é fácil, muito pelo contrário, e nós temos experimentado isso a cada dia. Sobretudo e especialmente nos últimos tempos. Como
cristãos, somos surpreendidos a cada dia com notícias, acontecimentos, situações, circunstâncias que nos abatem, fazendo que sejamos impedidos de enxergar o Cristo. Muitas vezes, meu Deus, por que o Senhor permite tal coisa? Quantas vezes, mesmo que nós não exteriorizemos em palavras, mas pensamos, passa pela nossa cabeça, por que, Senhor, uma situação dessa está acontecendo? Mesmo sendo exortados a todo momento pela palavra de Deus a orarmos em vigilância, aqui e acolá somos impactados com algo que tenta nos fazer recuar ou fugir. Que possamos, ainda que pela fé, com a ajuda do Espírito Santo, contemplar a glória do Cristo ressurreto, mesmo em meio às aflições pelas quais passamos. Muitas vezes nós fazemos isso em lágrimas. E não tem sido poucas as lágrimas nos últimos tempos. E eu achei interessante que a irmã Iria escolheu o Salmo 124. Se não fosse o Senhor que tem estado ao nosso lado, Israel que o diga, nós teríamos sido engolidos vivos. Nenhum de nós estaria de pé no dia de hoje. O texto lido nos aponta 3 perigos que corremos ao enfrentar as aflições da vida. Primeiro, somos tentados a fugir das aflições, sobretudo no mundo que tenta negar o sofrimento. O negacionismo parece que se institucionalizou. As pessoas querem negar o sofrimento, querem buscar o prazer pelo prazer. É como se aquela filosofia grega do hedonismo ela tivesse renascido. E as pessoas querem de todo modo sentir alegria pela alegria, simplesmente. Quando a Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Aqueles discípulos amargurados de espírito fugiram do lugar do problema, embora continuassem retroalimentando a sua dor, falando o tempo todo no assunto. Igualzinho a nós. Quando nós estamos passando por uma situação difícil, nós ficamos falando o tempo todo naquela situação, retroalimentando o tempo todo. Fazemos isso, na maioria das vezes, com raríssimas exceções. Certamente eles haviam ouvido Jesus falar tantas vezes sobre a sequência dos acontecimentos, mas ainda assim, perderam o foco, deixaram que a emoção falasse mais alto e a dor os dominasse. Não tem nada que se oponha mais à fé do que as emoções. É inevitável não nos colocarmos no lugar daqueles discípulos. E quando a gente traz essa palavra, não traz essa palavra num tom crítico, não traz essa palavra num tom de acusação àqueles discípulos. Nós somos iguais a eles. Nenhum de nós está pronto. Crente maduro, Deus escolhe. E se estamos aqui, estamos sendo preparados pelo Senhor. É exatamente assim que nos sentimos em meio às aflições, a nossa fé baqueia e nos deixamos afundar em nossas dores. E a primeira providência é descobrir um Emaús para o qual fugir. Segundo perigo, é que o abatimento cega o nosso entendimento e perdemos a consciência da presença de Cristo andando conosco, mesmo no meio das aflições da vida. E muitas vezes ele vem disfarçado. O Senhor, ele é especialista em disfarces, em usar pessoas, em usar situações para mostrar que ele está presente, ele está conosco, ele é aquele que nos abraça, ele é aquele que nos consola, ele é aquele que nos coloca no colo. É incrível como o Senhor se manifesta aos seus discípulos em todas as épocas e de todas as maneiras, se colocando ao lado deles. Contudo, o abatimento tem cegado o entendimento de muitos na hora da agonia, impedindo que enxerguem o Senhor. As próprias mulheres que foram ao sepulcro de madrugada, num primeiro momento, não acreditaram na ressurreição e ouviram a reprimenda do anjo, ou dos anjos, que disseram, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, por que buscais entre os mortos aquele que vive? E eu queria que hoje, de uma maneira muito especial, nós saíssemos daqui encorajados
a nos encher do Cristo, a buscar a presença dele. Ele está com cada um de nós aqui. Ele é aquele que tem segurado a sua mão, Ele é aquele que tem alentado o seu coração, Ele é aquele que tem aparado as suas lágrimas, Ele é aquele que tem estado sempre com cada um de nós. Não há um só momento na vida do discípulo de Jesus que ele caminhe sozinho. E ele prometeu isso. Ele não prometeu uma vida fácil, ele prometeu a sua presença constante, sempre. O Senhor, embora esteja sempre presente, muitas vezes a intensidade das nossas dores nos impede de reconhecê-lo. O salmista no Salmo 10, versículo 1, fala sobre isto e diz: Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Você vê que é uma coisa que é recorrente em toda a palavra, e eu gosto muito desses registros que mostra que não há supercrentes. O que existe são pessoas humanas, carentes, dependentes, limitadas. Todos nós carecemos desesperadamente da presença do Senhor. Que possamos clamar ao Senhor, que nos desvende os olhos, para que possamos contemplar sempre as maravilhas da sua lei. Em terceiro lugar, o terceiro perigo que nós enfrentamos é que no meio da aflição somos inclinados a aceitar apenas parte da revelação. Estava tudo muito embaralhado na cabeça daqueles discípulos. Afinal, Jesus era ou não o Messias prometido? Nada parecia fazer sentido, aquilo não tinha lógica. A fé não tem lógica. Não se racionaliza a fé. Eles esqueceram que fé não se explica. Fomos chamados a andar pelo que cremos, não pelo que vemos. Jesus aproxima-se deles e pergunta sobre o que falavam, e ouve pacientemente todo aquele relato, não só do que já sabia, como do que sentira na própria carne. Até ali, nada parece convencer aqueles discípulos tristes. Nem o túmulo vazio, nem o relato das mulheres, nem a declaração dos anjos, absolutamente nada para eles fazia sentido. Era o fim da linha. Quantos de nós temos nos sentido assim nos últimos tempos? Parece o fim da linha, mas não há fim da linha. Ainda que morramos, há esperança para nós. A partir do versículo 25, Jesus, além de repreendê-los, chamando-os de nécios e tardos de coração para crer no que havia sido dito pelos profetas, e passa ele mesmo a discorrer sobre as Escrituras. Ouvindo, seus corações ardiam, algo sobrenatural começava a acontecer ali, até que Jesus fez menção de passar adiante, e os discípulos o constrangeram a ficar com eles, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e o dia já declina. Quantas vezes nas nossas orações precisamos dizer isso a Jesus? Fica conosco, Senhor, pois já é tarde e o dia já declina. Jesus aceita o convite e fica com eles. Ele não entra sem ser convidado. Os olhos deles foram abertos e reconheceram Jesus ao partir do pão. Aqueles discípulos tiveram seus olhos desvendados e passaram da tristeza pelo que parecia irreversível para o júbilo pela nova perspectiva de um novo tempo. Jesus está vivo, há esperança, não só para os discípulos do passado, mas para todos os que nele creem. Aqueles discípulos fizeram o caminho de volta e se tornaram testemunhas vivas da ressurreição. Jesus chegou a aparecer a 500 irmãos de uma vez. E o que essa passagem nos ensina, especialmente hoje, vivendo tudo que nós estamos vivendo? Primeiro, aprendemos que não podemos perder de vista que o cristianismo é uma religião relacional de vivos e não de mortos. O nosso Cristo vive e há esperança para nós. Segundo lugar, aprendemos que mesmo como servos do Deus vivo,
Estamos sujeitos a experimentar aflições, sim, dificuldades, angústias, enfermidades graves. Contudo, nada é irremediável para nós. E eu repito, ainda que morramos, há esperança. Em terceiro lugar, aprendemos aqui também, sobretudo, que no meio das nossas aflições corremos 3 perigos. Tendemos a fugir, tendemos a nos abater, e o abatimento cega nosso entendimento, para que percamos a consciência da presença do Cristo andando conosco e nos inclinamos a aceitar apenas parte da revelação. E por último, do mesmo modo como não há ressurreição sem cruz, não há cruz sem ressurreição. E eu queria convidá-los, aí onde vocês estão, a orarmos por tudo que nós estamos vivendo, orarmos especialmente pela nossa nação, para que haja uma ressurreição da nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor traga as obras de todos que governam e todos aqueles que são aspirantes ao governo à luz, e que tudo seja irrefutavelmente revelado para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, pela presença do teu servo, o pastor Malta. Obrigada, Senhor, pela presença desses irmãos. Obrigada, meu Senhor, pelo teu cuidado amoroso para conosco. Obrigada pela tua presença em todas as horas da nossa vida. Do contrário, nem estaríamos mais de pé. Queremos te pedir pelos irmãos amados que estão enfermos, queremos te pedir pelos relacionamentos partidos, queremos te pedir, Senhor, pelas situações difíceis que muitos servos estão enfrentando na justiça, que a tua graça seja ministrada, que o Senhor visite agora Maria Ângela onde está, que o Senhor abrace a sua serva de um modo especial, que o Senhor restaure o seu ânimo para a glória de Deus. E queremos, Senhor, levantar um clamor pela nossa nação. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. O Senhor é aquele que enxerga além. Nós vemos as palavras, ouvimos as palavras, o Senhor enxerga os corações. Ainda que a palavra não chegue à boca, o Senhor já conhece. Por isso, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Visita cada um desses, dá uma semana cheia de graça a todos, em nome de Jesus. Nós vamos nesse instante